Boa noite, pessoal. Galera, estamos aqui na semana beneficente, né, do curso. Estamos tentando montar a turma para PCCE e para PPCE. Pessoal, o mais importante para aqui que a gente está tentando montar essa turma é o quê? A importância de um pré-edital. Quem fez aqui a turma da PM, lembra a correria que é um pós-edital. E você começar a estudar no pós-edital é complicado, pessoal. Tem gente que vai estar na sua frente. Então, o que a gente pensou? Vamos começar essa turma pré-edital, 5 meses. Se sair a prova nesse período, a gente continua na pegada que a gente está. Agora, a importância do pré-edital é você sair na frente dos outros que vão começar só no pós-edital. E vai sair muita vaga para PPCE, e eu acredito que vai sair muita vaga para PCCE também. É tanto que é dividido em escrivão e inspetor. Então, pessoal, vocês que querem sair na frente, acho importantíssimo vocês fazerem a matrícula no curso, para a gente começar esse curso aqui. Eu estava falando até com o Jéssica hoje, e a minha vontade, pessoal, é que a gente tenha mais aprovações aqui na cidade do Crato. A cidade do Cariri, o Cariri como um todo, tem várias aprovações, mas é muito em Barbalha, Juazeiro, porque lá tem mais cursinhos. Aqui, pessoal, a gente está buscando, a equipe de professores, mais aprovações na nossa cidade. E eu acho que dá para a gente conseguir isso, beleza? Então vamos, o bom de pré-edital é que a gente vai estudar com calma. Minha metodologia é questões durante a aula. Eu dou o slide mais completo possível para vocês, só que também resumido, beleza? E passo por todo o conteúdo da matéria, certo? Na PM, eu fiquei com criminologia, porque não tinha direito penal na PM. Apesar de vir o nome direito penal, só caía direito processual penal, certo? Só que PPCE e PCCE, com certeza vai cair o nosso querido direito penal. E eu fiquei com a parte geral do direito penal, porque o direito penal é dividido em parte geral e a parte especial. A parte especial são os crimes em espécie, e aqui a parte geral são os conceitos, os princípios e várias outras coisas, outras nuances que a gente vai passar pela matéria. Beleza? Meu nome é René Cavalcante. Tá aqui meu Instagram, tá, pessoal? Se vocês quiserem divulgar a aula, fiquem à vontade. E eu tô à disposição para qualquer dúvida, beleza? Vamos lá. Pode passar. Senhores, direito penal, para começar, é uma ciência, ok? Normativa. Dogmática. E vou fazer aqui, pessoal, o paralelo com a criminologia. Com a criminologia, vocês lembram que eu falava que tinha que se preocupar com as nuances, tinha que se preocupar com filosofias, conjecturas. Por que aquele crime é praticado por aquele criminoso? Porque a vítima daquele crime é aquela vítima. Porque tem determinado crime acontecendo com mais facilidade em determinado bairro e em outro não. O direito penal não vai se preocupar com nada disso, pessoal. O direito penal é a norma ao caso concreto. Aplica-se a norma ao caso concreto. Totalmente dogmático, ok? Por isso que a gente fala que o direito penal é uma ciência normativa. Beleza? E outra característica principal do direito penal, pessoal, é a fragmentariedade. Fragmentário. Veja bem, pessoal. Nós temos vários bens jurídicos na sociedade, ok? Vários bens jurídicos. O direito penal, pessoal, vai se preocupar apenas com um fragmento desses bens jurídicos. Os bens jurídicos mais relevantes da sociedade. Os bens jurídicos mais importantes da sociedade, quem vai se preocupar é o direito penal. Aqui a gente pode ter bens jurídicos em que vamos ter ilícitos civis, ilícitos administrativos, ok? Só que o direito penal vai se preocupar com aqueles mais relevantes. Qual, professor? Vida, patrimônio. Quem vai se preocupar com isso é o direito penal. Pessoal, se vocês levam o celular de vocês para uma técnica de celular, chega lá, o problema do celular de vocês é que não está saindo som no celular. O técnico do celular vai lhe devolver o celular com o mesmo problema e ainda vai lhe entregar com o celular desmantelado a tela. Esse técnico dessa operadora aí, dessa loja de celular, ele praticou um ilícito penal? Praticou ou não praticou? Não praticou, pessoal. Ele praticou um ilícito consumerista. O direito penal não vai se preocupar com o seu celular, não, meu filho. Se ele está desmantelado ou não. Não é isso. O direito penal vai se preocupar com bens relevantes da sociedade. Grandes.
vida, patrimônio. Agora, se seu celular é roubado, furtado, aí sim o direito penal vai entrar em ação. Vamos dar outro exemplo. Um servidor público não atendeu ao cidadão com respeito. O cidadão chegou na repartição e o servidor público não atendeu ele com dignidade, com respeito. Ele praticou um ilícito penal? Pessoal, ele não praticou um ilícito penal. Ele praticou um ilícito administrativo. Ok? Agora, se ele pratica um peculato, aí a gente vai estar falando em crimes contra a administração pública. Eu vejo o nome, crimes. Aí a gente vai estar falando em ilícito penal. Lembra, pessoal, só bens relevantes. Temos os ilícitos civis, temos os ilícitos administrativos, os ilícitos consumeristas, como eu acabei de citar aqui. Então, cuidado com isso, pessoal. Essa característica de fragmentário do direito penal é porque ele vai se preocupar somente com um dos fragmentos dos bens jurídicos da sociedade. Beleza? Exatamente, eu ia falar agora isso aí. Pessoal, direito penal é a última ratio. O direito penal só vai se preocupar com um problema que não foi resolvido por nenhum outro ramo do direito. O direito civil não resolveu esse problema. O direito administrativo não resolveu esse problema. Meu amigo, só vai sobrar o direito penal. Porque esse bem jurídico vai ser importante o suficiente para nenhum outro ramo do direito poder resolvê-lo. Ok? Eu contei uma historinha aqui, para quem era já meu aluno, eu contei uma historinha e vou contar novamente porque tem pessoas novas. O professor Giovanni Moraes, grande professor aqui da nossa região, é cratense, tá? Ele contava uma historinha sobre a última rádio. Ele falava que ele era uma criança muito danada na escola. Ele chegava em casa e a mãe dele resolvia o problema. Quando o pai dele chegava em casa à noite, o pai dele perguntava à mãe dele, tá tudo certo? E a mãe dizia, tá tudo bem, já resolvi tudo. Só que aconteceu de um dia, pessoal, ele fazer uma danação tão grande que ele foi expulso da escola. Nesse dia, nem a mãe resolveu, nem a tia resolveu, ninguém resolveu o problema. Então a mãe dele falou aquela velha frase, todo mundo conhece aqui. Quando seu pai chegar em casa, ele vai resolver com você. Nessa analogia de professor Giovanni Moraes, ele fala que o pai é quem, pessoal? O pai é o direito penal. A mãe não resolveu. Vamos dizer que a mãe seja o direito civil, não resolveu. A tia é o direito administrativo, também não resolveu. Sobrou o pai. Sobrou a última ratio. O direito penal é a última ratio dos direitos brasileiros, tá bom? Dos ramos do direito, certo? Então, características principais. Ciência normativa e a característica fragmentária do direito penal. Bens jurídicos relevantes. São esses que o direito penal vai se preocupar. Beleza? Passa aí, doutor. Como eu disse, pessoal, sempre tento deixar o slide mais completo possível para vocês revisarem em casa. Porque o estudo não é só aqui, na sala. Ele continua em casa, e o mais importante é em casa. Então eu deixo o slide mais completo possível para vocês poderem revisar. Beleza? Olha só, vamos ler novamente. O direito penal é uma ciência normativa. É um direito positivo. Dogmática penal. O que interessa no direito penal é o que está na lei. A criminologia é algo completamente diferente. Estuda as razões que levam o indivíduo a delinquir. As razões que levam uma vítima a ser vítima de um crime. Então, totalmente diferente. Ao direito penal não interessam as conjecturas, as filosofias, é a aplicação da norma ao caso concreto, característica aí da ciência normativa. A outra característica é a fragmentariedade. Vamos lá. O direito penal cuida apenas de um pedaço dos ilícitos. No ordenamento jurídico, nas relações sociais, existem várias formas de ilícitos. O direito penal apenas abarca uma parte desses ilícitos, o que tem relevância para seu estudo. Eventualmente, haverá alguns ilícitos no ramo do direito que podem se confundir e também serem ilícitos penais. Exatamente, pessoal. A gente pode ter aqui um ilícito civil e aqui um ilícito penal. E aqui eles se encontrarem. Ok? Também pode acontecer isso. Certo? Pode passar, doutor. Questãozinha, pessoal. Vamos lá. Delegado da PCRN. Cabe ao legislador, na sua propícia função, proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, combinando as respectivas sanções de acordo com a importância para a sociedade. Assim, haverá o ilícito administrativo, civil, o penal e etc. Esse último é o que interessa ao direito penal, justamente por proteger os bens jurídicos mais importantes. Exemplo, vida, liberdade, patrimônio, liberdade sexual, administração pública e etc. O direito penal, letra A, tem natureza minimalista, pois se ocupa inclusive dos bens jurídicos de valor irrisório. Certo ou errado? Errado, pessoal. De valor irrisório, não. De valor relevante, tá?
O direito penal tem natureza burguesa, pois se volta exclusivamente para a proteção daqueles que gerenciam o poder produtivo e a economia estatal? Errado, tá, pessoal? Isso aqui a gente poderia discutir aonde? Na criminologia, onde ela se preocupa com as conjecturas, com essas filosofias. Aqui no direito penal é a norma ao caso concreto. Então isso aqui não tem nada a ver. Letra C. O direito penal é ramo do direito público e privado, pois protege bens que pertencem ao Estado, assim como aqueles de propriedade individualizada. Certo ou errado? Por quê? Aqui, pessoal, é bom a gente... Na prova, beleza. Na prova você vai passar a questão e já foi para a próxima, né? Ganha tempo. Mas aqui, como a gente está no curso pré-edital, vamos aqui falar o que está errado nessa letra C. Pessoal, aqui o direito penal nunca vai ser de direito privado, tá? Sempre de direito público, beleza? Então é isso que está errado na letra C. Letra D. Admite a perquisição estatal por crimes não previstos estritamente em lei, assim como a retroação da lex gravior. Errado também, tá, pessoal? 2 erros, aliás. Admite a perquisição estatal por crimes não previstos estritamente em lei, errado. Os crimes têm que estar previstos em lei. Segurança jurídica, né? Princípio da legalidade, exatamente. Assim como a retroação da lex gravior. Jamais. A lei só vai retroagir para quê? Beneficiar o réu. Exatamente. E letra E tem a natureza fragmentária, ok? Lindo. Ou seja, somente protege os bens jurídicos mais importantes, pois os demais são protegidos pelos outros ramos do direito. Gabarito dessa questão, letra E. Como nosso guerreiro ali já tinha dado a resposta mais cedo. Pode passar. Olha só, pessoal. O direito penal não pode se preocupar com coisas pequenas, a letra está errada. A está errada. B, o direito penal não tem natureza burguesa, deve proteger todas as classes sociais. Ok. Letra C, é ramo do direito público. Público. Lembra disso, pessoal? Protege bens que pertencem ao Estado, assim como aqueles de propriedade individualizada. No direito penal, o Estado é sempre o sujeito passivo, imediato. A gente vai estudar isso, tá? Secundário de qualquer infração penal, porque o Estado tem sempre interesse em punir aquele que pratica o crime. Então, pessoal, o sujeito passivo não é só aquele que recebe a infração penal, não, tá? O Estado sempre vai ser sujeito passivo também, porque ele tem interesse naquilo ali, ok? E letra D tá errada. Bota aí, doutor. Letra D tá errada. Admite a persecução estatal, persecução penal, a mesma coisa, por crimes previstos estritamente em lei, e não os que não estão estritamente em lei. E não é possível a retroação, não é possível com a lei mais gravosa ao réu retroage, então gabarito, letra E, beleza? Vamos nós. De acordo com o professor César Roberto Bittencourt, o direito penal regula as relações dos indivíduos em sociedade e as relações destes com a mesma sociedade. A persecução criminal somente pode ser legitimamente desempenhada de acordo com as normas pré-estabelecidas, legisladas de acordo com as regras de um sistema democrático. Por esse motivo, os bens protegidos pelo direito penal não interessam apenas ao indivíduo, mas à coletividade como um todo. Beleza. Tendo por base o pensamento do referido autor, analise as seguintes assertivas. Vamos analisar essas duas assertivas aqui, pessoal. Primeira, uma das principais características do direito penal moderno é seu caráter fragmentário, no sentido de que representa a última ratio do sistema para a proteção daqueles bens e interesses de maior importância para o indivíduo e a sociedade a qual pertence. Corretíssimo, tá, pessoal? Primeira assertiva, correta. Vamos para a segunda. Segundo leciona Busato, o direito penal atua como um instrumento mais contundente de que dispõe o Estado, para levar a cabo o controle social. Sua intervenção, portanto, constitui uma violência, por si só, razão pela qual o seu emprego deve dar-se somente na exata medida da urgente necessidade da preservação da sociedade. E aí, pessoal? Correto, tá, pessoal? Correto. Olha só. Vamos com calma. Às vezes, a questão quer dar uma confundida na sua cabeça, mas se você for dividindo a assertiva, você vai entender. Olha só. O direito penal atua como um instrumento mais contundente de que dispõe o Estado. É isso, né, pessoal? Ele é o mais contundente. Não resolveu por nenhum... A última ratio, ele não resolveu por nenhum outro ramo do direito. É o direito penal que vai resolver. É o mais contundente que o Estado tem. Beleza, passamos por essa. Para levar a cabo o controle social, exatamente. Tem que preservar a ordem social e a paz social, dando cabo, então, ao controle social. Beleza? Sua intervenção, portanto, constitui uma violência por si só. Aqui poderia dar uma complicada. Mas é isso mesmo, pessoal. É uma violência. O direito penal pode agir com violência. Se alguém resistir à prisão, pessoal, o policial vai estar autorizado a agir com violência ou não? Claro. Claro que sim. Então, o direito penal constitui uma violência por si só. Beleza, só que é uma violência lícita. E não uma violência ilícita. Beleza? Quando alguém vai preso, pessoal, o que acontece com a liberdade dele? É cerceada, certo? A liberdade, isso é uma violência ou não? É. Agora, ele foi preso, passou pelo devido processo legal. Então é uma violência lícita, meu filho.
Então, uma violência por si só. Beleza? Correto também. Razão pela qual o seu emprego deve dar-se somente e na exata medida da urgente necessidade da preservação da sociedade. Correto também esse finalzinho, pessoal. É justamente o caráter fragmentário do direito penal. Então, acertativas 1 e 2 corretas. Beleza? Alguma dúvida? Passa aí, doutor. Olha só. Uma das principais características do direito penal moderno é seu caráter fragmentário. Estamos falando da assertativa 1. No sentido de que representa a última ratio do sistema para a proteção daqueles bens e interesses de maior importância para o indivíduo e a sociedade a qual pertence. A última ratio é a última possibilidade, a última solução, o último meio. Segunda assertativa. Beleza? De fato, o direito penal será utilizado em último caso e deve ser evitado, porque o direito penal, quando age, ele age com violência. Por exemplo, para prender alguém que esteja praticando um crime, a polícia está autorizada a utilizar a força. Quando o indivíduo é condenado a 20 anos de prisão, a sua liberdade é cerceada. Não é uma violência ilícita, é uma violência lícita, uma violência permitida de acordo com o ordenamento jurídico perfeito, pessoal. A explicação aí para vocês depois revisarem. Beleza? Bora lá. Olha esse conceito do direito penal. Pessoal, nenhuma prova vai lhe perguntar qual é o conceito de direito penal, beleza? Você tem que ter essa base. Porque a partir do conceito a gente vai tirar algumas nuances do direito penal. Vamos lá. Vamos ler todo. Conjunto de normas. O direito penal é um conjunto de normas, regras, princípios que descrevem comportamentos reprováveis e ameaçadores da ordem social, denominados infrações penais, e que tragam como consequência a imposição de uma sanção penal. Então, o direito penal é o conjunto de normas, regras, princípios do Código Penal que descrevem comportamentos reprováveis. Esses comportamentos reprováveis e ameaçadores são as infrações penais. E se você cometeu uma infração penal, a sua consequência vai ser a imposição de uma sanção penal. Beleza? Aqui, quando a gente tem conjunto de normas, regras e princípios, aqui a gente vai estar falando do aspecto formal. Beleza? Então, aspecto formal. Quando a gente está falando aqui, reprováveis ameaçadores à ordem social, aqui é o aspecto social. E comportamentos reprováveis, comportamentos vão ser o aspecto material. Beleza? Olha só, pessoal. No aspecto formal, as normas, regras e princípios. No aspecto material, os comportamentos. E a ordem social é o aspecto social. Certo? Por que isso é importante? Porque quando a gente fala do aspecto formal, aí as bancas gostam de cobrar uma coisinha, pessoal. As fontes do direito penal. Beleza? Quando a gente fala do aspecto formal do direito penal, as bancas costumam cobrar quais são as fontes do direito penal. Passa aí, doutor. As fontes, pessoal, vão se dividir em fonte material e a fonte formal. Pessoal, não tem dificuldade nenhuma, tá? Agora, tem que estar revisando, tem que estar relembrando para não confundir na hora da prova. Olha só, fonte material é o quem. Quando a gente for falar de fonte formal, a gente vai perguntar o quê. Aqui é quem? É quem versa sobre direito penal. Quem legisla sobre direito penal? Resposta, pessoal. Fonte material do direito penal é a União. E somente a União. Beleza? Fonte, de novo, fonte material do direito penal, só tem uma, União. Ok? Olha só. Fundamenta, professor, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O que importa pra gente é, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Acabou. Fonte material, União. Beleza? Agora, pessoal, excepcionalmente pode acontecer isso aqui que o parágrafo único vai nos trazer. Excepcionalmente. Excepcionalmente, os estados federativos podem versar, podem legislar sobre direito penal. Como? Através, guerreiros, de uma lei complementar. Ok? A questão vai tentar lhe confundir, vai falar que é lei ordinária, vai dizer que os estados podem versar sobre direito penal, privativamente compete à União. Agora, excepcionalmente, por meio de uma lei complementar, um estado federativo pode legislar. Olha o que o parágrafo único fala. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, no caso ali, o direito penal. Beleza, pessoal? Lembra disso, tá? Cai em prova e não é pouco. Fonte material, União, excepcionalmente, os estados federativos, por meio de lei complementar. Vamos para a fonte formal? Passa aí, doutor. Aqui, pessoal, é a fonte formal. E a pergunta é o quê? Lá era quem?
aqui é o quê? Quais são os instrumentos de exteriorização do direito penal? Beleza? E aqui a gente vai ter uma classificação tradicional e uma classificação moderna. Mas lembra, pessoal, a classificação tradicional é a majoritária, ou seja, é a maioria. Beleza? Classificação tradicional, pessoal. A fonte formal ela pode ser imediata e pode ser mediata. Para a classificação tradicional e majoritária, só temos uma fonte formal imediata do direito penal, e é a lei. Inclusive, isso aqui é trazido no artigo 1º do Código Penal. Logo no começo do Código Penal vai ter trazido isso. Artigo 1º. Certo? Fonte formal imediata do direito penal, lei. E qual é a classificação tradicional? Quais são as fontes formais mediatas? Costumes e princípios gerais do direito. Beleza? Pessoal, lembra disso. Se você lembrar pelo menos um, o outro você não vai confundir. Lembra? Classificação tradicional. Fonte formal imediata, lei. Fonte formal mediata, lembra? Mediata, tira esse I, mediata, costumes e princípios. Beleza? Só que aí, pessoal, surgiu a classificação moderna. E o que a classificação moderna vai trazer? Doutores, na fonte formal imediata, não pode ser só a lei. Veja bem, a lei está lá. A classificação moderna traz a lei também. Concorda com a classificação tradicional. Só que ela diz, além da lei, nós vamos ter como fontes formais imediatas a Constituição, os atos administrativos, a jurisprudência, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e os princípios. Aí já deu uma dificuldade, né, pessoal? Então, pessoal, vamos para os exemplos. Por que é que a classificação moderna diz que a Constituição Federal é uma fonte formal imediata do direito penal? Porque ela fala aqui, pessoal, a classificação moderna, ela vai falar que a Constituição Federal vai trazer, veja bem, mandados de criminalização. Os mandados de criminalização é trazido pela CF, pela Constituição Federal. Vocês conseguem me dar um exemplo desse mandado? De um exemplo de mandado desse? Tem um clássico, pessoal. Racismo. Racismo. A Constituição Federal vai dizer, direito penal, escuta aqui. Racismo é crime, viu? Você vai ter que se preocupar com isso. Isso é um mandado de criminalização. Está na Constituição Federal. Então, para a classificação moderna, ela diz, rapaz, se a Constituição Federal está falando que racismo é crime, inclusive imprescritível e inafiançável, então ele é uma fonte imediata do direito penal também. Certo? É uma fonte formal imediata do direito penal. É isso que a classificação moderna fala. Vamos para outro exemplo, para vocês conseguirem lembrar. Jurisprudência, pessoal. Professor, jurisprudência ser uma fonte formal imediata do direito penal? Como assim? Vamos lá, pessoal. Súmula vinculante 11. Quem conhece essa súmula? Uso de algema, não é isso? Do STF ou do STJ? Quem falar súmula vinculante do STF já começa errado daí, tá, pessoal? Ou ele fala súmula do STF ou fala súmula vinculante. Senão vai ter sendo redundante, tá? Só temos súmula vinculante se ela for do STF, certo? E é justamente aqui o uso de algemas, tá, pessoal? E ele vai falar que o policial só vai poder fazer uso de algemas na PRF. P é o quê? Perigo. R, resistência. E F, fuga. Ela vai dizer que se o policial usar as algemas onde não tem perigo, onde não tem resistência, onde não tem fuga, ele vai sofrer ilícitos, ele vai sofrer sanções administrativas e penais. O policial vai sofrer sanções administrativas e penais. Portanto, se a jurisprudência está trazendo que o policial pode sofrer uma sanção penal, então, para a classificação moderna, a jurisprudência também pode ser uma fonte formal imediata do direito penal. Beleza, pessoal? Sim, também. Eu estou falando, o que eu quis mostrar aqui é que
A jurisprudência só vai entrar como uma fonte formal imediata porque ela vai falar da sanção penal. Beleza? Então, por isso que ela vai ser uma fonte formal imediata do direito penal. Certo? Essa eu quis mostrar aqui. Vamos lá, outro exemplo, pessoal. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos falam por si só, tá? Vamos dar um exemplo de princípios. Deixa eu ver aqui. Princípio da insignificância, pessoal. Nós vamos falar muito de princípios aqui na nossa aula. Mas o princípio da insignificância pode acontecer, por exemplo, um furto aqui nessa sala. Só que se o furto, por exemplo, for uma caneta, vai ser irrisório para o direito penal. E o direito penal vai considerar que isso aí não é crime. Você furtar a caneta de um colega aqui não vai ser crime. A gente vai falar mais do princípio da insignificância, viu? Calma. Mas o que eu estou falando é que se um princípio pode dizer que uma conduta não é crime, sendo que essa conduta se caracteriza como furto, é um furto. Você pegar a caneta da bolsa aqui de Yarley é um furto. Só que é irrisório. O direito penal não vai se preocupar com isso. Então o princípio vai dizer que isso não é crime. Então, se um princípio tem esse poder de dizer que essa ação caracterizada como furto não é crime, então ela pode ser classificada também como uma fonte formal imediata do direito penal. Beleza, pessoal? Essa é o que a classificação moderna fala. E para a classificação moderna, quais são as fontes formais imediatas? A doutrina e os costumes. Beleza? Veja aqui, pessoal, que da fonte formal, ele considera os princípios como imediata, e aqui na classificação moderna ele joga os princípios para cima e coloca como imediata. Só que aí continua com o que, pessoal? Continua com os costumes. Então, os costumes vão ser fontes formais imediatas, tanto na classificação tradicional, como vai ser também uma fonte imediata também na classificação moderna. Beleza? E os costumes, pessoal, servem para uma interpretação do direito penal. Beleza, pessoal? Olha só o que eu trouxe aqui embaixo. Os costumes não podem criar um crime. Não pode haver um crime baseado no costume. Os costumes servem para interpretar a lei ou para sua fiel e devida execução. Por exemplo, o crime previsto no artigo 155 do Código Penal, o furto noturno ou furto durante o repouso noturno. O que é o repouso noturno? Beleza, pessoal. Aqui o que eu quis dizer com isso aqui? Furto noturno, pessoal. Vai ser o mesmo furto noturno, a mesma interpretação. Vai ser o furto noturno em São Paulo e o furto noturno em um sítio. Pessoal, São Paulo é conhecido como uma cidade que nunca dorme, tá? Então a gente vai considerar, o juiz chegou lá, houve um furto à noite, à madrugada, e o juiz vai considerar que o repouso noturno, o furto noturno, vai ser durante 1h da manhã até 6 horas. Ou então durante 1h da manhã até 5 horas. Para a cidade de São Paulo, isso vale. O costume de lá é esse, pessoal. É a cidade que nunca dorme, todo mundo vai dormir tarde. Agora, pessoal, vai ali para a Ponta da Serra. 6 horas, 5h30 a janta, 8 horas está todo mundo dormindo. Então, se houver um furto em um sítio, por exemplo, o juiz vai interpretar diferente. É aí que entra os costumes. Lá no sítio, o povo dorme cedo. Então, de 8 até 4 horas da manhã é que vai ser o repouso noturno. É que vai acontecer o furto noturno. Beleza? Porque 4 horas da manhã eles estão se levantando para trabalhar. É diferente. Então, cada região vai ser diferente. E aí a gente vai usar os costumes como interpretação da lei penal. Beleza? Vamos lá, guerreiros. Passa. Questãozinha. Com relação às fontes do direito penal... mas isso aqui também é brincadeira. É correto dizer que as fontes formais são classificadas em... E aí, pessoal? Letra D, né, pessoal? Mediata e imediata. Nós temos as fontes... A fonte material quem é? A União. É quem versa sobre direito penal, quem legisla. Quando a gente vai falar de fontes formais, a gente tem fontes formais mediatas e imediatas. A gente só vai ter a diferenciação em quem vai fazer a teoria. Se é a teoria moderna ou se é a majoritária, que é a clássica, beleza? Então, essa questão aí tem como gabarito a letra D, tá, pessoal? Com relação às fontes do direito penal, o correto dizer é que as fontes formais são classificadas em mediata e imediata. Beleza? Oi? Para não zerar a prova, pai. 2011. Vamos lá, pessoal. Acerca do direito penal, julgo os itens que se seguem. O Estado é a única fonte de produção do direito penal, já que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais em matéria penal. Certo ou errado? Vamos ler de novo. O Estado é a única fonte de produção do direito penal, já que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais em matéria penal.
Ei, agora aí. Eu ia falar isso agora. Pra tu ver como aula presencial, pessoal, é bom por isso. Eu amo dar aula presencial por isso. Cuidado, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Essa questão tá correta, tá? Mas não é pelo que o Yarley falou. Pessoal, aqui ele está falando, olha só. O Estado é a única fonte de produção do direito penal. Quando a gente fala de produção do direito penal, legislar sobre direito penal, versar sobre direito penal, a gente está falando de fonte material. Quando a gente fala de fonte material, só temos a União. A fonte material do direito penal é a União e só. A gente viu no artigo da Constituição Federal. É privativo da União legislar sobre direito penal. Agora, excepcionalmente, o Estado federativo pode versar sobre direito penal por meio de quê? De uma lei complementar. Beleza. Só que aqui, o Yarley, ele não está falando do Estado federativo. Quando ele fala o Estado, ele está falando do Estado público. Do Estado como um todo. Entendeu? E não o Estado federativo. Então tem que fazer essa interpretação na hora da prova. Questãozinha do CESP, é para pegar mesmo, tá? Mas, ó, o Estado é a única fonte de produção de direito penal. Correto. O Estado aqui é o Estado como um todo, e não o Estado federativo. Já que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais em matéria penal. Beleza? Fonte material é só a União, pessoal. Só a União. Excepcionalmente pode o Estado federativo legislar por meio de uma lei ordinária, né? É? Lei complementar, né, pessoal? Olha só, está... Opa, foi eu aqui, sem querer. Volta aí, doutor, por favor. Eu vou falar ali do gabarito. Pode voltar. Estado em sentido amplo, o Estado é o poder público. Essa é a pegadinha. Os estados, como exceção, os estados aqui agora, os estados federativos, podem legislar sobre direito penal com lei complementar. Mas a regra é que compete privativamente à União. Então, o gabarito da questão correto. Beleza? Próximo. Com relação às fontes e aos princípios do direito penal, bem como a aplicação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço, assinala a alternativa correta. Vamos lá. CESP de novo. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas do direito penal. Errado. Completamente errado, pessoal. A doutrina majoritária, a gente viu que é a doutrina clássica, ela fala que os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais mediatas. Qual é a única fonte formal imediata para a doutrina majoritária? A lei. Lei e somente a lei. Só vamos ter outras fontes formais imediatas quando a gente falar da doutrina moderna. Certo? Então essa questão aí está errada. Segundo a doutrina majoritária, tradicional ou clássica, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais mediatas do direito penal. A imediata é somente a lei, então o gabarito estava errado. Certo? Vamos lá. Vamos de novo pegar o conceito de direito penal. Conceitozinho aqui que você vai levar para a vida. E vamos falar dessa partezinha aqui desse conceito, ó. Infrações penais. Beleza? Quando a gente fala de infrações penais, pessoal, a gente tem um sistema dicotômico, tá? Também chamado de dualista. Infrações penais. Quando a gente fala de infrações penais, nós vamos ter de um lado, pessoal, os crimes. Do outro lado, as contravenções. As contravenções penais. Para uma parte da doutrina, pessoal, delito é a mesma coisa de infração penal. Para uma parte. Para a majoritária, e que é aceito geralmente nas provas, delito é sinônimo de crime. Então lembra, pessoal, delito vai estar aqui. Então, infrações penais, nós temos um sistema dicotômico. É dividida em crimes e contravenções penais. Os crimes também podem ser chamados, em algumas questões, de delito. Beleza? Professor, como é que a gente diferencia crimes e contravenções penais? Temos como diferenciar por algumas opções.
Mas a principal, pessoal, é a pena que é combinada a cada uma delas. Quando a gente fala de crimes, nós vamos ter a pena de reclusão, detenção, com ou sem multa. Beleza? Quando a gente fala de contravenções penais, pessoal, a pena combinada vai ser prisão simples, prisão simples com multa, prisão simples ou multa, ou somente multa. Beleza, pessoal? Infrações penais divididas em crimes e contravenções penais. Nos crimes, a gente sabe que a pena combinada é reclusão ou detenção com ou sem multa. Nas contravenções penais, nós só podemos ter nem reclusão, nem detenção. É prisão simples somente ou prisão simples com multa, prisão simples ou multa, ou somente a multa. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Na reclusão, pessoal, o regime pode ser fechado, semi-aberto ou aberto. Na detenção, nós só temos o semi-aberto e o aberto. Prisão simples, professor. Semi-aberto e aberto também. Só que sem rigor penitenciário. Prisão simples. Vou botar aqui. Tá tudo no material, tá, pessoal? Tudo no material de vocês. Não deixe passar nada. Aberto. Semi-aberto. Só que sem o rigor. Sem o rigor penitenciário. Essa é a diferença. Levem isso para a prova. Beleza? Isso aqui é o que vocês precisam saber sobre infrações penais. Passa aí, doutor. Olha só. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista, ou binário, ou dicotômico da infração penal, dividindo-a em crime, também pode ser chamado de delito, contravenção penal, também chamada de crime anão ou delito liliputiano. Crime anão porque é um crime pequeno, um crime menor. Delito liliputiano é a mesma coisa, pessoal. Não sei se vocês já assistiram aquele filme As Viagens de Gulliver. Lá, quando ele vai para essa cidade que só tinha pessoas pequenas, o nome da cidade era Lilliput. Aí o legislador quis botar isso aí. Beleza? Então, é dividido em crime e contravenção penal. Passa aí. Ei, Yarley, tu vai lá fora? Pega aí a minha garrafinha que tá em cima da cadeira lá, pai, por favor. Olha só. Onde é que a gente vai ver, professor, essa diferenciação? Vai estar fundamentada aonde? Lei de introdução ao Código Penal. Você estudar isso aqui, professor, essa lei de introdução ao Código Penal? Não. Quase nenhum concurso cobra isso. Só que a gente vai pegar alguns conceitos que lá estão para a gente aplicar no direito penal. Como, por exemplo, esses conceitos aqui que são importantes. Olha só o que a lei de introdução ao Código Penal vai falar. Artigo 1º. Logo primeiro. Considera-se crime a infração penal que a lei combina pena de reclusão ou detenção. Aí. Crime. A infração penal que a lei combina detenção ou reclusão. Está aqui. Quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. E a contravenção? A contravenção é a infração penal a que a lei combina isoladamente pena de prisão simples ou de multa ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Melhor lembrar disso aqui, pessoal. Contravenção penal. Prisão simples com multa, prisão simples ou somente a multa. Beleza? Fundamento disso aqui, está aqui a lei de introdução ao Código Penal. Beleza? Alguma dúvida?
Próximo, vamos passar, pai. Vamos para frente. Quem decide se a conduta ilícita é crime ou contravenção? Pessoal, quem decide isso é o legislador, tá? Quem decide é o legislador. Simples. É o legislador que vai olhar a conduta e vai determinar se aquela conduta vai ser uma contravenção ou se aquela conduta vai ser um crime. Beleza? Olha só. Trata-se da decisão do legislador. Uma decisão distinta feita pelo legislador. Uma infração penal, que hoje é uma contravenção, poderá se transformar num crime se assim decidir o legislador. Trata-se, portanto, de uma distinção axiológica. Quando a gente fala de axiológica, é de valor. O legislador vai usar ali o seu juízo de valor para decidir se aquela ação é um crime ou se é uma contravenção, ou se ele vai transformar aquela contravenção em um crime. Quem pode me dar um exemplo, pessoal, de uma conduta que era uma contravenção e se tornou um crime? Alguém de vocês lembra? Pessoal, na década de 90, pode, né, não faz muito tempo não, pode perguntar aos pais de vocês, aos avós de vocês, porte de arma, pai. Porte de armas. Porte de arma era contravenção penal. Não era pouca gente que tinha arma não, viu? Era muita gente que andava com arma na década de 90. Muita gente, principalmente homens, né? Só que o legislador viu que a sociedade foi se transformando. Ele viu, pessoal, um homem sem treinamento, sem nada, ter o porte de arma, isso não é contravenção. Isso é um crime. Aí ele transformou uma contravenção em um crime. Então o legislador, de acordo com a conduta, ele pode decidir se a conduta é criminosa ou se é uma contravenção, e ele pode transformar também uma contravenção em um crime. Beleza? Bora passar. Olha só, o crime é mais grave porque impõe a reclusão. O agente vai cumprir a pena em regime fechado, aberto ou semiaberto. Tá aqui, ó, reclusão, fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, o agente vai cumprir a pena em regime semiaberto ou aberto, beleza? A prisão simples também pode ser cumprida em regime aberto, só que sem o rigor penitenciário. A prisão simples pode ser cumprida em regime aberto e semiaberto também, tá, pessoal? Ali está incompleto. E semiaberto também, só que sem o rigor penitenciário. A contravenção penal pode ter apenas a pena de multa, beleza. Aí a gente já leu. Pode passar. Professor, é só essa a diferença? Não, essa é a diferença principal. Só que nós vamos ter mais diferenças, que a gente pode diferenciar, mais características, aliás, que a gente pode diferenciar o crime da contravenção. O primeiro a gente já viu que é o preceito secundário. Daqui a pouco eu falo que é preceito primário e secundário. Primeira é justamente as penas, né? Crime, reclusão ou detenção, ou sem multa. E a contravenção, pena de prisão simples ou de multa cumulativa alternativa ou isoladamente. Beleza, por isso aí a gente já passou. Outra característica de diferenciação. Vamos lá. A ação penal no crime pode ser pública incondicionada, pública condicionada e de iniciativa privada. No crime pode ser as 3 formas de ação penal. Agora, na contravenção, sempre vai ser de ação penal pública incondicionada. Beleza? Ação penal, vocês vão ver, ó, uma aula top com o professor Thales. Beleza? Ação penal importantíssima para concurso público, beleza? Se a gente for aqui, vai se estender muito. Mas lembra disso. Crime, ação penal pública incondicionada, condicionada e de iniciativa privada, pode. Agora, na contravenção, sempre ação penal pública incondicionada. Beleza? Outra característica de diferenciação. Crime, pune-se a tentativa. Quando você tenta cometer um crime, isso é punido. Beleza? Na contravenção, não se pune a tentativa. E tá aqui as fundamentações, tá, pessoal? Sempre lembrando. Pune-se a tentativa do crime. Onde é que fala de tentativa no Código Penal? Artigo 14, inciso 2. Quando a gente vai para a contravenção, não se pune a tentativa. Onde é que tá falando isso? Artigo 4 da LCP. Beleza? Da lei da contravenção penal. Beleza? Então, se a questão de lhe falar o seguinte, pessoal. Na contravenção, não existe a tentativa. Correto? Quando a gente está falando de contravenção, não existe a tentativa. Não existe tentativa na contravenção. Correto? Errado. Existe a tentativa, pessoal. Você pode tentar cometer uma contravenção. Agora você só vai ser punido. Não é punível a tentativa na contravenção penal. Agora, se você tentar cometer um crime, pai, aí você vai ser punido. Isso aí está no direito penal. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Beleza? Outra característica de diferenciação. Vamos lá. No crime, há possibilidade de punição a crimes cometidos fora do território nacional. Isso aí é a extraterritorialidade. Só isso aqui, nós vamos passar uma aula vendo isso aqui.
É curso pré-edital. Nós podemos ir com calma. Beleza? Extraterritorialidade cai muito e não é pouco não em concurso, pessoal. Cai muito e não é pouco não. Então, quando a gente fala de crime, há possibilidade da gente punir um crime que é cometido fora do nosso território nacional. Por causa, vide, a extraterritorialidade que trata o artigo 7º do Código Penal. Pode falar, pai. Isso. Isso. São esses crimes aí. Isso. É. A gente vai tratar muito bem disso. Só que o que eu falar aqui é só dessa diferenciação. Quando acontece um crime desse aí fora do território nacional, o crime vai ser punido por causa do princípio da extraterritorialidade. Agora, se acontece uma contravenção penal fora do território nacional, essa contravenção não vai ser punida não. Certo? Essa é a diferença. Olha só, somente se pune a contravenção quando ela é cometida no território nacional. Então não adianta. Pode ser qualquer contravenção da LCP, qualquer uma. Se for cometida fora do território nacional, a LCP não quer nem saber. Beleza? Isso está no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Outra diferenciação, a competência, pessoal. Quando a gente fala de crime, o crime pode ser julgado na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Na contravenção, é somente a Justiça Estadual. Somente a Justiça Estadual na contravenção. À exceção do foro por prerrogativa de função. Quem tiver foro de prerrogativa de função, aí pode ser julgado, STJ, STF, aí vai depender. Beleza? Mas lembra, crime, Justiça Federal e Estadual. Contravenção, somente Justiça Estadual. Beleza? Essas são as diferenças principais de crime e contravenção. Agora, qual é a que cai mais em prova? A diferença da pena. Beleza? Pena, reclusão, detenção, estamos falando de crime. Prisão simples, com ou somente multa, estamos falando de contravenção. Beleza? Passa aí. Questãozinha, pessoal. As contravenções penais podem ser punidas com pena de detenção. Não, pessoal. Contravenções é punida como? Quais são as sanções combinadas à contravenção penal? Tá aqui, meus lindos. Prisão simples. Somente a prisão simples, ou prisão simples com multa, ou prisão simples ou multa, ou somente a multa. Beleza? Então, quando a gente fala de detenção, estamos falando de crime e não de contravenção. Então, vamos lá. As contravenções não prescrevem, errado, prescrevem, beleza? As contravenções penais não são punidas na forma tentada. É isso, né, pessoal? Não pune-se a tentativa das contravenções penais, beleza? Constituem meros ilícitos administrativos, errado também, não tem nada a ver. Estão inseridos na parte especial do Código Penal. Estão inseridos na... Quem é que está inserido na parte especial do Código Penal, pessoal? Os crimes em espécie. Todos os crimes em espécie vão estar inseridos na parte especial do Código Penal. Beleza? Começando pelo homicídio, no artigo 121. Beleza? Quem vai dar parte especial do Código Penal para vocês, eu acho que é a professora Giana. Certo? Porque a gente tem que ir aprendendo o direito penal com a parte geral e andando junto com a parte especial, porque senão a gente perde muito tempo. A parte especial é muito grande, pessoal, muito crime. Então tem que andar junto, beleza? Estão inseridos na parte especial do Código Penal, contravenção? Jamais. Estão inseridos na LCP. Parte especial é os crimes em espécie, beleza? Gabarito, letra C. Olha só, apenas crimes podem ser punidos com pena de detenção, beleza? Na letra B, prescrevem, ok? Ele está corrigindo, tá, pessoal? Letra C é a correta. Na letra D, são infrações penais. Na letra E, olha só, na parte especial do Código Penal estão previstos apenas crimes. As contravenções penais estão previstas na Lei de Contravenções Penais, quanto em leis esparsas também. Por exemplo, na Lei 5.553, que trata de retenção indevida de documentos de identidade. Correção completa aí para vocês revisarem depois, beleza? Bora para a próxima. Preceito primário e preceito secundário na norma, pessoal. Olha só. Preceito primário da norma, descrição da conduta. Preceito primário da norma, descrição da conduta criminosa. Preceito secundário da norma, a sanção. Só isso. Preceito primário da norma, descrição da conduta. Preceito secundário da norma é a sanção combinada. Beleza? Então aqui, pessoal, dá para vocês lerem aqui? Eu quero que vocês me digam onde é que está o preceito primário e o preceito secundário do artigo 121 do Código Penal. Exatamente, pessoal. Matar alguém, preceito primário. Descrição da conduta. Pena, reclusão de 6 a 20 anos, é justamente o preceito secundário, que é a pena combinada ao delito. Beleza?
Somente isso. Passa. Relação do direito penal com os outros ramos do direito, pessoal. Antes de tudo, pessoal, lembrar da unicidade do direito. O direito, ele é uno. Tá? A gente pode ter ilícitos administrativos, ilícitos civis, ilícitos penais, só que os ramos do direito têm que andar junto buscando um só objetivo: a paz e a ordem social. Por isso que a gente fala da unicidade do direito e que o direito é uno. Beleza? Independente da gente ter vários ilícitos, não só penais, como também em outros ramos do direito, isso não quer dizer que eles podem se contradizer. Lembrem disso, pessoal. Nunca os ramos do direito podem entrar em contradição. Sempre é buscando o mesmo objetivo: ordem social e paz social. Beleza? Por isso, a unicidade do direito. Depois, pessoal, nós... Sim, na dosimetria da pena, aí o juiz que vai olhar, tá? Aí o juiz que vai decidir, de acordo com várias nuances aí, né? De acordo com o indivíduo que está lá cometendo a contravenção penal. E também, se for um crime, o juiz também pode fazer majorar a pena, ou então fazer essa diminuição também da pena de acordo com o indivíduo. Na contravenção penal? Ah, sim, é. Aí a gente vai chegar, né, nessa parte aí. Mas sim, quando vai ter essas dosimetrias da pena pelo juiz, o IAR, ele vai olhar, primeiro ele vai olhar o indivíduo. Por exemplo, se ele for réu primário, meu amigo, já vai diminuir muito aí, se ele for réu primário. Tá? Agora, se ele não for réu primário, aí a gente vai analisar várias outras coisas. Eu vou trazer tudo isso aqui no curso para vocês. Beleza? Vamos com calma, pessoal. Primeiro a gente entender essa base para a gente ir construindo esse muro de tijolos aqui para a gente chegar na prova bem sabendo de tudo. Isso aqui, pessoal, relação do direito penal com os demais ramos. Onde é que o direito penal se relaciona com o direito constitucional? Eu já falei aqui nessa aula de hoje, nos mandatos de criminalização. A Constituição Federal vai trazer, por exemplo, o crime de racismo. E vai dizer ao direito penal, você vai ter que se preocupar com isso aqui. Faça uma lei para o racismo. Porque eu estou falando, a Constituição Federal, estou falando que racismo é crime imprescritível e inafiançável. Então, a relação do direito penal com a Constituição vai se dar daí. Também temos, pessoal, uma teoria que é chamada de teoria constitucionalista, que fala que o direito penal vai se preocupar com os bens jurídicos mais relevantes. Correto? Vida, patrimônio, liberdade, ok? Onde é que estão esses bens jurídicos? Quem é que diz que a gente tem esses bens? A Constituição. Por isso que a teoria constitucionalista, em que o direito penal vai pegar esses bens que estão na Constituição, que a Constituição nos garante, e vai tentar protegê-los. Beleza? E também uma relação do direito constitucional com o direito penal é os princípios. Porque vários princípios do direito penal vão também estar na Constituição. Beleza? Como, por exemplo, o princípio da legalidade. Certo? Direito processual penal. Aí é uma relação íntima, né, pessoal? O direito processual penal é um direito instrumental, tá? Em que ele vai aplicar as sanções que tem no direito penal, ele vai aplicar no caso concreto por meio do direito processual penal. Relação bem íntima entre direito penal e direito processual penal. Direito administrativo. Na lei de licitações, por exemplo, nós temos alguns ilícitos penais. Então, há essa relação do direito penal com o direito administrativo daí. Crimes contra a administração pública. Cai muito em prova também crimes contra a administração pública. É mais uma relação do direito penal com o direito administrativo. Ok? Direito civil. O direito penal vai pegar alguns conceitos que o direito civil nos traz. Por exemplo, o conceito de propriedade. Quem nos traz é o direito civil. Só que o direito penal vai ter que se utilizar desse conceito de propriedade, para a gente saber até onde vai a propriedade de cada um. Beleza? Então, alguns conceitos que o direito civil traz, o direito penal vai se utilizar. Vamos ler um pouquinho? Passa aí, por favor. Como é teu nome, irmão? Pedro. Poxa, é o mesmo nome do outro, né? Só tem Pedro, bicho. E o outro também é Pedro, né? Rapaz. Olha só, direito constitucional. Nós temos os mandatos de criminalização, como eu falei. Olha só. A Constituição Federal determinando ao legislador o que deve ser considerado crime. Por exemplo, o crime de racismo deve ser estabelecido como um crime e será um crime inafiançável e imprescritível. É a Constituição que está falando para o direito penal. Já os crimes hediondos e equiparados a hediondos, como a tortura, terrorismo, tráfico de drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto e fiança. A Constituição Federal, portanto, já delimita os parâmetros mínimos para o direito penal começar a agir. Por isso, a relação íntima também do direito penal com o direito constitucional. Também temos a teoria constitucionalista do direito, que determina que todos os crimes do direito penal busquem proteger um bem jurídico.
O propósito do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade, beleza? E os princípios constitucionais, como os princípios da estrita legalidade e da anterioridade também, previstos no artigo 1º do Código Penal, também são previstos na Constituição Federal. Há essa relação aí, então, do direito penal com o direito constitucional, beleza? Com o direito processual penal, essa relação é bem mais óbvia, mais íntima. O direito processual penal é o meio de aplicação das sanções penais. A aplicação da pena no tempo, a contagem de prazo do direito penal é uma, no direito processual penal é outra. É com o direito processual penal que se realiza a persecução penal do crime praticado. Passa aí. Outra relação vai ser com o direito administrativo, aí, ó, com a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Os próprios artigos do Código Penal, nos artigos 312 a 359, que estabelecem o quê? Os crimes contra a administração pública. E no direito civil, os conceitos do direito civil serão aplicados no direito penal. Como, por exemplo, propriedade, olha aí, direito de posse, beleza, espólio possessório, casamento, que é o crime de bigamia. Olha aí, pessoal, que interessante, crime de bigamia do direito civil. Aí ele vai trazer esse conceito para o direito penal. Legal demais. Pode passar. A gente vai falar desse crime de bigamia também quando a gente for falar, sabe de quê? Aqui, ó. Ó, funções do direito penal. Vamos passar logo para isso aqui. Ético-social. O direito penal tem que ser ético-social, tem que manter o mínimo da ética. Vamos trazer aquele crime de bigamia ali, interessante demais. Por exemplo, na Arábia Saudita, por exemplo, o homem pode ter várias esposas. 4, 5, 6, pode ter quantas quiser. Aqui no Brasil pode ter quantas? Uma, né? Só pode ter uma. Se tiver mais de uma, você está praticando um crime de bigamia. Beleza? Eu quero ver quem consegue ter mais de uma esposa, né, pessoal? Com um preço que tascou você ter duas casas, meu amigo. Ético social, então, é o mínimo ético. Por quê? O mínimo da ética é você ter só uma esposa, né? É o mínimo da ética que você tem. Então, a função do direito penal traz isso pra gente. Beleza? Proteção de bens jurídicos, ou seja, os bens jurídicos mais importantes, nesse caso. Garantia, pessoal. Aqui não é garantia de quem fizer um ilícito, cometer um ilícito, ele vai ser punido, não. Essa garantia são para vocês, cidadãos. Pessoal, essa garantia aqui é a segurança jurídica. Você não vai o Estado não vai poder não vai chegar e lhe penalizar por qualquer coisa que você fizer, não. Tem que estar previsto em lei. Então, essa garantia é quando a gente fala da segurança jurídica que o cidadão tem em relação ao Estado. Onde é que a gente não tinha isso? Por exemplo, o feudalismo. Por exemplo, no feudalismo, se alguém fizesse alguma coisa contra, vamos dizer, um espaço público, se arrancasse uma flor da grama, o rei poderia ir lá e dizer que aquilo ali era um ilícito. Ah, mas você nunca falou isso pra gente, não tem histórico desse crime. Ah, mas o Estado sou eu. É isso que o rei dizia, o Estado sou eu. Então, naquela época, não tinha nenhuma segurança jurídica. Quando o direito penal surge, e a Constituição Federal traz, então, uma garantia para vocês, cidadãos. Então, essa é a garantia. Essa é a garantia que traz a função do direito penal. Beleza? Instrumento de controle social, ok? Que é justamente a paz pública, a ordem pública, e a ordem social e a paz social. Beleza? Passa. Temos outras funções do direito penal, que é a função simbólica. Essa aí tem a função do legislador, é dividida entre a do legislador e a do cidadão. A do legislador é que tem umas viagens, tá, pessoal? Às vezes que a doutrina traz. Mas nessa simbólica, é que o legislador, quando ele faz uma lei, edita uma lei, ele se sente bem por ter editado aquela lei. Porque ele está ajudando a sociedade, é uma coisa bem subjetiva nessa função simbólica do direito penal, beleza? Função motivadora. Se confunde muito com a coercitividade. Coercitividade do direito penal. Quando ele fala motivadora, pessoal, é a motivação que o cidadão tem em não praticar um ilícito penal. Uma das funções do direito penal é causar essa motivação no cidadão. Eu não vou praticar um ilícito penal. Por quê? Se eu praticar, o direito penal vai agir na minha vida. Por meio de quê? De uma sanção, de uma pena. Não é isso? Então, essa função motivadora do direito penal está relacionada com a coercitividade. E a coercitividade é quando a simples existência do direito penal faz com que você não queira cometer um ilícito. Porque você tem medo do direito penal. Isso é chamado de coercitividade. Beleza? Então, o direito penal não precisa agir na sua vida, o Yarley. Não precisa agir na vida de Jéssica. Não precisa agir na vida de vocês para que vocês tenham medo do direito penal.
O direito penal é coercitivo por si só. Só por ele existir, vocês já vão ter medo do direito penal e não vão querer, ou seja, vão criar uma motivação de não cometer um ilícito, beleza? Essa é uma das funções do direito penal. Essa motivadora eu já vi cair em prova, tá, pessoal? Porque ela se confunde com a coercitividade, certo? Redução da violência estatal. Isso aqui está muito ligado com a garantia, que eu falei para vocês, que aqui não é redução da violência do Estado, não, que está acontecendo no Estado, não. É a violência do Estado contra você, certo? Então, redução da violência estatal e promocional, que é como se fosse a historicidade aqui no direito penal, que o direito penal tem que acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade. Beleza? Por exemplo, antigamente a gente não poderia se falar em crimes cibernéticos, crimes pela internet. Hoje em dia já está legislado, certo? Então isso é a função promocional do direito penal. Beleza, pessoal? Passa aí. Vamos ler aqui os mais importantes. Proteção dos bens jurídicos, essa garantia, olha aqui. Essa garantia é para o cidadão. Olha só que interessante. O direito penal visa proteger a sociedade como um todo. O cidadão que vier a praticar uma conduta só pode ser punido se a conduta praticada por ele estiver já prevista como crime. A garantia para o cidadão é de que o Estado não vai puni-lo sem fundamento. Beleza? Instrumento de controle social na preservação da paz pública. Ok, passa aí. Ético-social, né? Que ao longo da história a sociedade evolui e a sociedade vai mudando seus valores. O direito penal traz um mínimo de valor ético, beleza? Olha aí, em alguns países é permitida a poligamia. No Brasil, o crime de bigamia impede que alguém tenha mais do que uma esposa ou uma mulher tenha mais que um marido. Isso aí quer dizer o quê, pessoal? O direito penal quer trazer para a nossa sociedade o mínimo ético possível. Porque o mínimo ético que você pode ser é você ser fiel a só uma pessoa, correto? Então o direito penal tende a trazer isso. A função simbólica, olha só, que eu disse a vocês. Tem duas vertentes, para os governantes e os cidadãos. O governante que edita uma lei penal, ele se sente bem com isso, porque está cumprindo a sua função de legislador. Na perspectiva da sociedade, o cidadão, ao ver as normas penais redigidas, legisladas, ao saber que elas existem de fato, se sente protegido, ainda que seja uma falsa percepção de segurança. Então é uma coisa muito subjetiva essa função simbólica do direito penal. Função motivadora. É motivadora porque motiva o cidadão a não cometer crimes, se liga com a coercitividade. As bancas preferem cobrar o nome coercitividade, beleza? Sétima função, redução da violência estatal. Essa função está ligada com a função da garantia. O Estado tem mais poder, é muito mais forte do que o cidadão. Então, o cidadão só pode sofrer a punição do Estado se tiver uma conduta incriminada, que já tiver na lei, beleza? E promocional, olha aí, atuar como instrumento de transformação social. O direito penal precisa evoluir juntamente com a sociedade. Condutas que eram consideradas crimes, hoje não são mais. Muitas leis hoje são editadas, por exemplo, com relação à internet. Anos atrás, certos crimes pela internet não eram nem cogitados existir. Essas são as funções do direito penal. Beleza, pessoal? É isso nossa aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre os princípios, vamos falar sobre tudo, pessoal, nesse nosso curso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, beleza? Dessas funções iniciais. Qualquer dúvida, estou à disposição no Instagram, beleza? E boa noite para vocês e bom resto de semana aí, tá certo?